Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, vamos trocar uma ideia sobre não Atlético e Maringá, que foi um jogo até muito emocionante, né, pelo cenário das viradas e tudo mais, mas pelos últimos jogos do Atlético, pelo Atlético nesse campeonato paranaense como um todo, porque eu acho que tem realmente muita coisa pra gente abordar. Principalmente pelo fato de eu enxergar nesse momento 2 Atléticos de forma muito clara, assim. "Pô, Thiago, como assim 2 Atléticos?". Eu uso óculos, mas eu enxergo 2 Atléticos. O primeiro, e eu já quero começar deixando muito claro que o primeiro é o meu favorito, que é o Atlético dos volantes pra frente, tá. Eu acho que esse Atlético, ele é muito promissor. É um Atlético de uma produção ofensiva muito constante, é um Atlético que vem aumentando até o seu número de gols, não sabe? As últimas partidas, elas podem ter sido partidas questionáveis, mas é a terceira partida seguida que se antes a reclamação era que o Atlético criava, mas não fazia, agora a gente vem de 3 partidas fazendo um número relevante de gols. E um Atlético que vê tanto individualmente quanto coletivamente essa produção ofensiva repercutindo nos seus principais jogadores, e um Atlético que mostra que pode ser sim, aí o principal time da Campeonato Paranaense, o principal time da Série B. Porque você sai do jogo contra o Maringá elogiando jogadores muito específicos. Você sai elogiando João Cruz, você sai elogiando Allan Kardec, você sai elogiando o Leozinho, que entrou bem, participando de gol e tudo mais. Você sai falando do segundo tempo do Luiz Fernando. Você sai falando do jogo do Isaac. Ou então, basicamente, jogadores do volante pra frente. E se você, pô, for parar pra pensar quem são os destaques do Atlético no Campeonato Paranaense, você vai pensar no Bruno Zapelli, você vai pensar no Isaac, você vai pensar no Leozinho. O Allan Kardec não tem como não estar nessa lista. Existe toda a expectativa pelo Mastriani, pelo Giuliano. Então, um Atlético do meio pra frente que tá muito certinho. Um Atlético do meio pra frente que justifica a animação do torcedor. Um Atlético do meio pra frente que tá se entendendo muito bem, tá conversando muito bem. Já tem um quarteto ali muito bem definido, com o Luiz pela direita, Zapelli centralizado, Isaac pelo lado esquerdo criando aquela confusão que ele cria. Aí você tem hoje o Allan Kardec que merece realmente o status desse atacante titular. Só que, só que, esse Atlético parece que ele precisa produzir muito por causa do outro Atlético, que é o Atlético dos volantes para trás. Que aí é um que é ali que é um Atlético muito cheio de problemas a partir dos seus volantes. Você tem laterais que não tem tanta presença ofensiva e defensivamente também não são incontestáveis. Você tem uma zaga que vem falhando regularmente, tanto na imagem do Beleze, o Léo também já teve suas falhas, o Matheus também já teve suas falhas. E você tem 2 volantes ali com pouquíssima dinâmica de jogo. Então, no final das contas, quem vem se salvando hoje do meio para trás do Atlético é o Mikael. E eu acho que o Léo vem conseguindo ter uma boa sequência de jogos, mas assim, já teve seus momentos abaixo da crítica também. Então, como lidar com o Atlético que do meio para frente responde bem, do meio para trás responde mal? E obviamente a gente sabe que é um time de 11 jogadores. Obviamente a gente sabe que os jogadores de frente dependem dos jogadores de trás e os jogadores de trás dependem dos jogadores de frente. Então acho que esse é o grande desafio do Barbieri. Fazer com que o time do meio para trás melhore defensivamente, melhore nas transições e melhore para passar mais segurança para esses jogadores da frente. O jogo contra o Maringá é um grande exemplo disso. Olha como o Atlético sofreu com as transições que geraram os 2 gols. Pega o lance do primeiro gol, uma transição rápida a partir de um chutão que nossa zaga não conseguiu controlar, estava muito exposta, os volantes pouco presentes, os laterais poucos presentes. A gente vai lá e toma um gol. Aí no lance seguinte, uma bola cruzada na área, a gente vai lá e toma um gol. É uma fragilidade de vários sentidos, vindo de vários lugares. Aí os volantes com muita dificuldade de controlar as transições do Maringá, mesmo o Maringá com menos um jogador, e os volantes também com muita dificuldade de fazer essa transição. Os laterais tendo até alguma presença ofensiva, mas uma efetividade muito pouca. São jogadores que acho que poderiam ser muito mais atuantes. Muito mais o Fernando do que o Dudu. Acho que o Dudu até mantém um nível de atuação justo.
Então o problema do Atlético, ele tá num momento muito importante do jogo, que é onde se iniciam as jogadas, que é onde começa o jogo. Porque eu sempre falo pra vocês, o gol é a construção de um processo. O início desse processo tá completamente desregulado, tá completamente desequilibrado, tá completamente falho. Para que a gente chegue no final do processo, as coisas até acontecem. Por que o Atlético melhorou tanto a partir do momento da expulsão? Foi por ter um jogador a mais? Não necessariamente. Foi pelo fato que não tinha ninguém pressionando o início da nossa jogada e a gente não era mais tão ameaçado no momento que a gente era mais vulnerável. Então a bola conseguia chegar no lugar que a gente quer que ela chegue, que é no último terço, com mais tranquilidade. E quando chega no último terço, gente, tanto para Campeonato Paranaense, tanto para Série B, enfim, pouco importa. O Atlético tem muita qualidade a mais do que os outros. Hoje a gente viu o Luiz, quando saiu lá da ponta direita, que não pode ficar isolado por ali. Pô, um jogador completamente desequilibrante, participativo, finalizando, incomodando. O João, pô, talentosíssimo, participando de 2 gols, fazendo mais um gol numa sequência, né. Se você for botar na ponta do lápis, já são 3 gols seguidos, se você for contar com o gol contra o Andraus, mas participando, dinâmico, associando com os companheiros. O Isaac sempre infernal pelo lado, buscando um contra um, buscando essa alternativa do drible, apostando nessa leveza do jogo que ele tem. Aí você fala, pô, da entrada do Leozinho do outro lado, que é um jogador que também tem essa dinâmica de flutuar com muita tranquilidade entre as linhas e finalizar e buscar um contra um. A presença diária do Kardec, que chamou muita atenção. E volto a dizer, não só os jogadores que estiveram em campo, mas a alternativa do Zapelli, que com certeza vai agregar, o Velasco chegando agora. Então é um ataque, assim, preparado para ser o melhor ataque, tanto do Campeonato Paranaense quanto o melhor ataque da Série B. Só que você não pode ter um ataque pronto e uma defesa tão estável. Você não pode ter um ataque coerente e com repertório e com volume e uma defesa tão estável. E assim, ótimo, o Esquivel vai entrar, vai agregar na defesa do Atlético. Tobias Figueiredo vai entrar, vai agregar na defesa do Atlético. Mas eu acho que não depende só de questões pontuais de jogadores. Acho que depende muito também de mecanismos, depende muito também de coletivo, depende muito também de um cenário mais organizado. Aí eu cobro o Barbieri. Da mesma maneira que eu exalto o Barbieri pelo volume ofensivo, pelo jogo coletivo que dá pra perceber em vários momentos, até por uma melhora na bola parada, por jogadores potencializados que poucos apostavam, Alan, Isaac, Leozinho, enfim. Eu cobro o Barbieri dessa transição ofensiva ridícula, dessa transição defensiva ridícula, dessa instabilidade defensiva que é muito fácil agredir o Atlético. Então, assim, é o momento de você estar desequilibrado, tá? Eu não tô cobrando que nesse momento o Atlético esteja perfeito, eu não tô cobrando que nesse momento o Atlético esteja num patamar, porra, foda. Eu sei que não vai estar. Mas eu acho que os alertas eles estão ficando mais claros. E isso tá afetando tanto o desempenho quanto os resultados do Atlético. O Atlético poderia ter resultados muito melhores e desempenho muito melhores se esses detalhes não tivessem, se esses detalhes estivessem mais alinhados. Então, assim, pra mim, são 2 Atléticos. Um Atlético que eu elogio com muita tranquilidade do meio pra frente e me empolga, porque eu acho que é um Atlético que tem muito talento. Eu acho que se o sistema ofensivo do Atlético funciona tanto, é porque tem muito talento no Isaac, tem pô, um jogador quase que pronto ali do Luiz Fernando. Um jogador que quando participa ele é muito efetivo. O grau de participações do Luiz e o grau de entrega de perigo do Luiz é altíssimo. Aí você tem, por 2 meias, muita qualidade, Zapelli e João prontos pra associar, pra gerar jogo coletivo. Você tem um atacante que tá mostrando seu valor. E assim, me empolga o Alan tá mostrando valor, porque é um atacante de muita qualidade. Então são vários pontos, são vários aspectos que fazem esse sistema ofensivo ser empolgante. E chama atenção pelo talento. A gente que tá inserido em contextos de pouco talento. Série B, Campeonato Paranaense. Mas não basta só ter o ataque. Não basta só ter o ataque. Se a gente tivesse uma defesa que a qualidade dos jogadores garantisse a um natural que a gente não tomasse gol, beleza. Mas a gente precisa que esse trabalho transforme a defesa
em algo mais efetivo também. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.